Esse vídeo tem spoiler. Olá, aqui é o Alex MM Brasil, fazendo reviews no canal YMM Reviews. E aqui hoje estou mais uma vez com o Ronaldinho Gaúcho. Este é o número 4, de 2007, aqui onde você vê a capa, o Ronaldinho Gaúcho, pintando uma bola de futebol. Até mesmo as formas aqui das cores, são de bolas de futebol, um fanatismo enorme. E aqui, para quem gosta de propaganda, esta é da Kid, o Tênis Kid. Alguém se lembrava dele ou já teve ele? Deixe nos comentários. E vem com esse carrinho de brinde. Bom, então, para começar, antes de mais nada, curta, compartilhe e se inscreva. Aqui o Ronaldinho Gaúcho conta com a história de ídolos da nova geração, onde aparece aí o Cascão, outro menino de fundo, e o Diego, que está fazendo uma entrevista para o Ronaldinho Gaúcho. Então aqui rola um papo, sobre o Ronaldinho Gaúcho ser o ídolo dele e ele gostar bastante, do Ronaldinho Gaúcho, a ponto dele ser um repórter ali. E aqui, fanaticamente, óbvio, ele quer ir atrás do Ronaldinho Gaúcho. E o Ronaldinho, enjoado dessa situação, e se vê obrigado, a se esconder dele, usando esse traje especial aqui. Então é como se ele já fosse famoso, Então, mas ali ele seria, no caso, o personagem seria famoso no bairro, no bairro dele, mas ali ele se comporta como se fosse um superstar mesmo. Então ali o Diego, corre atrás dele, mas ele está disfarçado. Ele desconfia que sempre está essa menina, a irmã do Ronaldinho, está com a Filó, nos dias de jogo. A Filó seria essa menina disfarçada, que é o Ronaldinho na verdade. Então ali ele corre e vai até mesmo investigar, onde será que o Ronaldinho foi se meter. É que ele vê como um investigador, vai atrás das pegadas da chuteira, do Ronaldinho, e se encontra ali, se depara com o salão de beleza da Frufru. Então ali ele acaba descobrindo, resumindo bem rápido, que o Ronaldinho Gaúcho vai fazer um tratamento no cabelo, se deixar até mesmo com cheiro de pêssego. Ele tem o cabelo comprido, então ele se vê obrigado, de forma higiênica, a cuidar do cabelo. E justamente, falando de higiene ou falta de higiene, ele acaba encontrando o Cascão, que é aquele personagem que eu não gosto, que não faz sentido existir um porcalhão sendo criado pelos pais. Então ali ele também se vê espantado, pelo Ronaldinho fazer esse tratamento no cabelo, deixar higiênico. Mas antes disso ele estava falando sobre o Montanha, que seria o ídolo do Cascão, que é um Montanha, um tal de lutador, como se fosse de lutador de wrestling, de luta livre de WWE. Então ali ele, que se chama Montanha Suja, na verdade. Obviamente, quer dizer, de modo estranho e com muita coincidência, o ídolo dele, está ali do lado do Ronaldinho. Ou seja, os dois ídolos, dos meninos estão ali fazendo tratamento no cabelo. É como se fosse o maior crime, uma imbecilidade dos meninos, cultuar a porcalice. Então aparece o Cebolinha também na conversa, falando sobre o ídolo dele, que é o Piquet, Nelson Piquet. Ali eles se escrevem como Nelson Piquet, mas é um Nelson Piquet que também, por coincidência, por mágica do roteiro, para tudo ficar engraçado, chega de carro ali, ainda chega na maior velocidade. Daí chega e também descobre que ele cuida dos cabelos. Então todos ficam como se fossem decepcionados com seus ídolos. Então aqui eles encontram, o Ronaldinho é o primeiro a sair de lá, e também depois eles acabam descobrindo ali que a Carminha Frufru estava namorando o Ronaldinho Gaúcho, Então todos eles ficaram meio assim espantados, com esse caso, e impressionados, que os dois estariam namorando ali. Então e também o Montanha estaria com uma mulher, e também o Nelson Piquet, todos com mulheres. E obviamente porque eles estão ali cuidando dos cabelos e da sua aparência. Então obviamente todo mundo foi ali no salão de beleza para cuidar de seus cabelos também. E aqui algo totalmente desnecessário, a Daisy aparecer do nada, somente para quebrar a quarta parede aí. Aqui temos uma história sem nome, apenas com o título de Ronaldinho Gaúcho, onde ele peteca ali uma lata e chuta. Peteca outro objeto, parece uma bolinha de papel, e também chuta. Aqui também é inacreditável, que ele peteque uma garrafa de plástico, mas descobrimos que é para um bom motivo, para a reciclagem ali, onde as lixeiras, latas de lixo, ganham vida e aplaudem ele, de metal, papel, plástico e vidro. Que bom seria se todos tivessem essa ideia.
E aqui, para aqueles que gostam de propagandas, esta é da PB Kids Brinquedos. Alguém se lembra da PB Kids ou já teve algum brinquedo? Deixe nos comentários. Aqui a história de cartões. Ronaldinho Gaúcho, então dribla um argentino, né? O que parece ser uma seleção argentina, né? Pelo uniforme. E aqui o juiz dá o apito, né? De falta, né? No argentino. E aqui ele faz o seu blá blá blá, reclama e toma um cartão vermelho. E ali pelo balão percebemos, né, que são xingamentos, né, ele faz ofensas. Então, ao invés de dar o cartão vermelho, ele dá, né, uma fita adesiva aí para tapar a boca do bocudo, né? Então foi até que genial essa história. E este foi o fim. Ronaldinho Gaúcho em mais longe. Então aqui eles estão fazendo uma competição de quem joga o aviãozinho de papel mais longe. Então o Cebolinha joga, o Cascão joga e todos eles competem ali. Parece que o Cebolinha está ganhando. E depois o Ronaldinho Gaúcho vai e joga, mas não vai muito longe. Né? Joga de todo jeito, mas não vai muito longe. Então, aí como a história de futebol, né? Às vezes é até meio chato, né? Essa repetição só de futebol, ele acaba amassando a bolinha de papel e chutando bem longe, né? Ali, então o roteiro acaba ficando cansativo e repetitivo só com essa história de futebol, né? E este foi o fim. Aqui o Ronaldinho Gaúcho devolvendo a bola. Então vemos aqui que uma bola de futebol vem quicando em sua direção, que é o Cebolinha, né? Ali aparece o Chaveco também. Então o Ronaldinho chuta e consegue devolver a bola. Logo depois aparece uma bola de vôlei, que é da Mônica e da Magali. Então, da mesma forma, o Ronaldinho chuta de volta. E tudo resolvido. De repente aparece uma bola, né? Porém é uma bola de cimento, e ele chuta até o seu pé doer. Um pouco incoerente, né? Alguém fazer isso é como se fosse uma maldade, né? Mandar ele chutar uma bola de cimento, falando para devolver ela. Obviamente que não era para chutar. Mas é meio incoerente a bola estar ali bem longe e mandar alguém devolver a bola, né? Ou então ele é muito folgado. E também sem contar que o Ronaldinho pode ser cego, né? Para não enxergar que é uma bola de cimento. Ronaldinho Gaúcho em Noite Assombrada. Parece que é a primeira história de terror, né? Tirando aquela outra, né? Da edição número 3, que o Cascão e o Cebolinha fica assustando ele. Então, obviamente, aqui ele está assistindo o filme de terror, mesmo não gostando, né? O que parece incoerência. Existem histórias semelhantes assim que acontecem com a Mônica e com outros personagens. Então aqui, né, a mãe dele, do Ronaldinho Gaúcho, já avisou para ele não ficar assistindo, né, histórias, né, filmes de terror, para a noite não ficar agitado. E logo nesta noite, né, caiu uma tempestade aí, né, com um raio ali sinalizando uma tempestade. Então, né, ele começou a imaginar ali que um monstro estaria ali fora na janela. A solução foi fechar ali a persiana, a janela, etc. e voltar a dormir. Mas ainda existia o vento, né, da tempestade, e ele logo imaginou que seriam fantasmas. Então, para resolver, ele resolveu prender a cortina. Então, qual seria a próxima solução? Com medo, né, ali ainda imaginando que monstros estivessem debaixo da cama, colocou travesseiros, né, não sei de onde ele arranjou tantos travesseiros, né, de reserva assim, mas ele tem, né, então colocou debaixo da cama para tapar o buraco. Desta vez o armário seria o seu vilão, então ele correu para o armário e colocou cordas, né, amarrou cordas para fechar o armário, o guarda-roupa, né, na verdade. Então ali ele ficou, né, imaginando qual seria a próxima, né, o próximo horror ali. Ele estaria sujeito, e então apareceu ali várias figuras, né, de como se fossem monstros ou demons. Então, na verdade, ele saiu correndo ali, tudo era imaginação. Saiu correndo para sua mãe e disse que ali via monstros. Mas sua mãe ali, né, a velha piadinha dela, igual do Chaves e Chapolin lá, que eles se assustam com a máscara, quando tira a máscara, etc. Aqui ele se assustou com a própria mãe, né, o que é aí um pouco de comédia. Né, porque na verdade ninguém faria isso, né? Ninguém é ignorante a esse ponto. E este foi o fim. Aqui, uma pequena história, né, envolvendo os cachorros, né? O Monicão, que é o cachorro da Mônica, que obedecia tudo que a Mônica dizia, né? Com adestramento. Então ele falou que o cachorro dele não era assim, né? Os cachorros deles não eram assim. Porém fazia mais do que isso, e sim apenas ficava jogando bola, né? Como se ele ficasse decepcionado com isso. Né, ele que é fanático por bola, é meio incoerente ele ficar decepcionado com isso, pela habilidade dos cachorros, mas este é o fim. Aí existe uma propaganda da caravana do esporte, né, que naquela época aí envolvia alguns
né, esportistas como a Ana Moser do voleibol e o Sócrates do futebol, a Patrícia Medrado do tênis e outros esportistas. Né, algum projeto social ali em 2007, vocês podem ver ali, ó, tem crianças, né, tem os esportistas, né, e tem essas figuras interessantes, né, do Ronaldinho Gaúcho com o futebol, e aqui a Magali com o vôlei, né, roupa de vôlei, e a Mônica ali no seu traje de banho, que parece, né, no remo. Então ali foi uma parceria com a ESPN, Unicef, etc e tal. Aqui é o Ronaldinho Gaúcho em um chutão, onde ele estava passeando com o Bala, se não me engano esse é o Bala, né? E caiu uma bola do alto. Ele disse que era um presente de Natal, etc. Mas na verdade estava vindo de um campinho, né? Alguém estava mandando devolver esta bola. Então com seu chutão, né? A bola acabou acertando ali algum jogador desse time de amarelo, que acabou fazendo um gol, né? Uma coisa totalmente boba, né? Uma história boba, como se eles realmente fossem, né, levar este gol em consideração, que é o que este rapaz aqui ficou bravo, né? Disse que realmente não valia, né, este gol. Então eles jogaram ali, a bola caiu de volta e caiu na cabeça do Bala. Né, ele não gostou, né, que acertou o seu cachorrinho, foi reclamar. Né? Então ali também, né, interessante notar que nesta edição existe alguns palavreados do gauchesco, né, da zona sul aí do Brasil, que eles ensinam, como o guaipeca. Né? Eu acho que é meio exagero, eu não sei se realmente eles ainda falam assim, eu posso estar enganado. Se você for gaúcho, você pode falar, se você ficar falando guaipeca ou cachorro, porque ele é o Ronaldinho Gaúcho. Então ali, mais uma vez, ele se irritou, né, com o tal do Ronaldinho, e parece que ele também tinha uma certa fama, o Ronaldinho Gaúcho, de ser um bom jogador. E ali ele jogou um chocolate, né? Porque ele disse que preferia chocolate ao invés de bala, né? Que tem uma bala, mas Ronaldinho se referia ao nome de bala. Então rola algumas piadinhas ali, meio bobinhas, mas ele devolve de novo, né? Com um chutão a bola, que cai ali de novo no campinho e faz um gol, né? Então, novamente, poderia ser zoeira, né? Ou eles levaram em consideração. E aqui mais um, vamos zunir daqui, né? Mais uma palavra em gauchesco, que aqui significa sair apressadamente, como eles mesmos colocam na legenda. E aqui, de novo, o rapaz bravo enrola algo falando sobre o Ronaldinho Gaúcho, né, que ele estava ali, a bola que estava sendo devolvida era do Ronaldinho Gaúcho. E assim termina o jogo, né, e aqui ele fala que vai se vingar do Ronaldinho, né, esse tal de Azedinho, Azedume, sei lá se é o nome dele mesmo, porque ele diz que é Azedinho, Azedume. Então aqui diz que além do fim, né, está com a legenda, ou será só o começo? Então tudo indica que terá outra história com esse personagem. A próxima história, que não tem nome, né, Ronaldinho Gaúcho, vamos lá, guri, que ele chuta a bola aí, dribla esses gigantes, né, esses exageradamente muito grandes, né, como se o Ronaldinho fosse uma pequena formiga, ali, um pequeno anão, né, sai driblando todo mundo. E o irmão dele diz o que está acontecendo e alerta ele sobre estar no jogo errado, né, como se realmente isso fosse acontecer, mas ele está no jogo errado, pois é um jogo de basquete e não de futebol. Aqui aparece a mãe do Ronaldinho Gaúcho falando sobre a bagunça do quarto dele. Né? O nome da história é O Grande Jogo. E aqui ele não consegue arrumar mais desculpas, pois ele estava falando sobre várias desculpas, né? Porque estaria bagunçado desse jeito. Mas ele apenas tinha preguiça de juntar. Então a mãe dele alertou e falou para ser organizado, igual ao irmão dele, né? Que tem a cama organizada ali, o quarto organizado. Então ele fala, tava falando ainda sobre futebol, né? Então ele diz que ele tinha um jogo, né, para jogar, mas primeiro ele tinha que arrumar toda essa bagunça também. Então ali ele começou, né, chegou o irmão dele também, né, mais organizado do que ele, e ele disse ali que ele iria estar organizando ela e que ele era mais organizado, etc e tal. E sobrou ali, né, o Ronaldinho Gaúcho com a sua vassoura, né. Ali ele teria que arrumar todo o quarto, né, sozinho ali, varrendo, né, começou varrendo. Então ele organiza ali, varrendo tudo para um canto, e depois de fazer este monte de bagunça, quer dizer, este monte aí realmente num canto empilhado, ele resolve se distrair como se fosse um jogo de futebol, né, arrumando seus bonecos como se fosse ali uma arquibancada, né, de torcedores. Então ele vai criando toda uma história de futebol envolvendo ali, como se o tapete fosse o gramado, né, os salgadinhos da torcida. E ele vai arrumando uma própria narrativa ali de como se fosse uma história de uma partida de futebol, né? Se resume a tudo isso, né? Então a mãe dele chega ali e diz que ele terminou, né? Então ele ainda com essa história de futebol, ainda com a bola,
Ele diz que a mãe dele sabe que vai terminar em bagunça de novo, porque ele pretende jogar a bola. Meio incoerente, né? A mãe dele mandou ele arrumar a bagunça e agora ela mesma está preparada para arrumar a bagunça dele. Ver se pode. Uma história um pouco idiota, né? Pelo amor de Deus. Aqui é a irmã do Ronaldinho Gaúcho, a Daisy, né? Que queria ir ao shopping. Então, enquanto o Ronaldinho Gaúcho estava jogando videogame, né, a mãe dele queria que ele fosse a companhia dela, né? Então ele teve que ir junto, né? Porém, não sabia que ela iria sair tão tarde, ia sair tão à noite, né, do shopping. E essa é a história, simplesmente isso, né? Eles voltando de noite, aí com bastante pacotes, né, que ela fez a compra. Então, a história é meio pobre, meio boba, e é só isso mesmo. E aqui uma propaganda para aqueles que gostam de ver propagandas em gibis, aí da Hello Kitty, né, o sorvete. Alguém já tomou esse sorvete com uma tatuagem? Deixe nos comentários. E aqui mais uma pequena história sem título, né? O Ronaldinho está petecando a bola e o seu irmão ali está observando. Então a bola cai na árvore, né? É daquelas histórias sem diálogo, mas ele fala ali que achou a bola e que precisava descer, né, da árvore e que precisava de ajuda. Então ali a única ajuda que ele deu é ficar ignorando o Ronaldinho e sair petecando a bola sozinho. E este foi o fim. E aqui uma história de novo curta e sem título, onde o Ronaldinho sai chutando a bola, faz um gol. Ali parece que na verdade ela vai na trave ou fora, né? E ela acaba caindo ali na própria casa do Ronaldinho, né? Pula a janela, né? Pela janela. E ele disse que deixou a janela aberta justamente para isso, algo do tipo, para não quebrar a janela. Mas acabou quebrando, né, a televisão, como se a bola ali pesasse 200 toneladas. Exagero, como se fosse uma bola de ferro ali, acabou quebrando a televisão. E este foi o fim. E aí uma propaganda do Ronaldinho Gaúcho, eles aproveitando bem, né, o personagem ali para fazer os seus produtos, né, aqui do Mini Chicken com a Perdigão Popcorn, né, que vários outros 3 produtos, se eu não me engano aqui, ó, do Ronaldinho Gaúcho. E aqui mais uma história daquelas repetitivas do Bala e do Bola, né, um poncho, um chimarrão e 2 cachorros nos pés. Mais uma história envolvendo, né, palavras gauchescas, como por exemplo minuano, que significa vento sul. Então ali ele resolve tomar um chimarrão, né, enquanto chama os seus cachorros para aquecer os seus pés. Então os cachorros correm para lá, mas novamente, né, acaba surtindo ali, né, ciúmes entre eles. O grandão aí falando que o pequeno é pelado e não tem muito pelos. Então eles acabam brigando entre eles, como se fosse o Tom e o Jerry, de novo, né? A mesma história de sempre, que os dois ficam competindo um com o outro, né? Um tirando sarro do outro, né? Então o pequenino, que não tem muito pelo, resolve de qualquer jeito ali ficar fantasiado como se fosse um cachorro peludo, né? O Ronaldinho até fica bravo às vezes ali porque eles estão brigando, mas não resolve nada, né? Só fica ali tomando chimarrão enquanto os dois estão brigando. Então ele resolve ter uma idiota ideia, eu ia dizer brilhante, mas é idiota, onde ele joga mel nele mesmo e vai ali se encher de folhas, né, para ficar um cachorro peludo, entre aspas, mas acaba assustando o outro cachorro. Então o próprio Ronaldinho parece que é cego, não vê a briga dos dois e só percebe que algo está errado quando abelhas invadem ali o local, né, por causa do mel, né, e por causa desse cachorro aí que estava todo empiriquitado de folhas. Então eles correram ali para a água, né, o único modo de se salvar das abelhas. E com aquele frio, né, eles saíam mais congelados ainda, mais com frio. E os cachorros também com muito frio. E se resolve a tudo isso, né, todo mundo ali com frio, né, tentando se esquentar de qualquer jeito. Onde a irmã, a Daisy, né, diz que prefere os gatos. E ela tem razão. Finalmente chegamos ao fim. Ali, aqui é de abril de 2007. Aqui o Ronaldinho Gaúcho, né, na última história, na tirinha de 3. Há uma tempestade. Incrivelmente ele resolve voltar na tempestade, todo sujo de lama e com a sua bola na mão, onde sua mãe leva um susto. E ali ele estava falando que estava jogando, né, bola no campinho de terra, e por isso ele estaria todo feio, né, de barro, como se fosse um monstro daquele jeito. E aí novamente aquela outra propaganda que eu já falei, né, do Ronaldinho, do agarradinho do boneco do Ronaldinho Gaúcho. Também para finalizar com mais uma propaganda aí, multa, excesso de velocidade, da Rot Wheels, né, uma propaganda de carrinhos, né, meio incoerente, ali é como se eles estivessem caçoando, né, usando a multa, né, como se fosse uma brincadeira. Esta propaganda está totalmente
errado, né? Eu não concordo de usar este tipo de publicidade usando a multa, que é uma penalidade, né? Como se fosse uma brincadeira. Bom, se você gostou, curta, compartilhe. Este foi o Ronaldinho Gaúcho número 4. Então, até a próxima.